minha vida. O Senhor é o dono de todas as coisas que eu possuo. O Senhor é o dono das minhas vontades, dos meus desejos. Pai, eu coloco a minha vida no teu altar. Tu és grande, tu és maravilhoso. Eu estou aqui agora, Senhor, para adorar a ti, para oferecer o meu melhor ao Senhor, para reconhecer o quão grande o Senhor tem sido na minha vida, para declarar a sua grandeza, Pai, para dizer o quanto eu te amo e o quanto eu quero conhecer ao Senhor, Pai. Ainda que as coisas não aconteçam da forma como eu espero, Pai, o Senhor sempre será Deus, o Deus da minha vida. E nós invocamos nessa hora a Tua presença nesse lugar. Nós queremos sentir, ó Deus, não com emoções, Pai, mas nós queremos sentir verdadeiramente o Teu toque, a Tua presença, a manifestação do Senhor nesse lugar. Pai, não queremos apenas falar isso da boca para fora, queremos viver isso e nós queremos declarar: vem Espírito Santo de Deus nesse lugar, vem Espírito Santo inundar corações, vem Espírito Santo tocar vidas, vem incomodar, vem acender, Senhor. Vem com seu fogo consumidor, Pai, tomar conta das nossas vidas, incendiar o nosso coração nessa hora, Pai. Nós estamos aqui na Tua presença, livres para adorar ao Senhor, porque o véu já foi rasgado, o Senhor já disse: está consumado, e nós temos a liberdade de adorar ao Senhor. Se você puder e quiser, levante as suas mãos e comece a declarar isso: Senhor, obrigada, obrigada mesmo, Pai, por ter conquistado tudo isso, e eu estou aqui livre para declarar o quanto eu te amo, o quanto eu te desejo, o quanto eu quero te conhecer, o quanto eu quero mais e mais do Senhor na minha vida. Não apenas da boca para fora, Pai, não apenas por emoção, mas eu quero viver, eu quero sentir isso a todo instante. Levante as suas mãos e comece a declarar isso ao Senhor. Vem, vem Espírito Santo aquecer corações, vem Espírito Santo, vem nesse lugar, inunda, Senhor, as vidas, inunda os corações, Pai, corações que estão em terra seca, estão em desertos. Oh, derrama, Pai, a água, incendeia também aqueles que estão, Senhor, com o seu coração frio, Pai. Mas nessa noite nós queremos prestar ao Senhor toda a adoração que o Senhor merece, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Oh, aleluias. Obrigada, Pai, por sua presença nesse lugar. Obrigada, Senhor, por termos a liberdade de cantar, de declarar com a nossa vida, com a nossa voz, com a nossa expressão, o quanto nós amamos o Senhor, Pai. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Vem nesse lugar. Sobre o trono estás, sempre reinarás. És santo Deus, que jamais falhou, nunca falhará. Nos ouve, invocamos Tua presença aqui, Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Com Teu toque vem nos restaurar, Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder.
Deus, invocando na tua presença neste lugar, Senhor. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. 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 Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia. Pode declarar isso mais forte ao Senhor. Tua presença aqui já podemos sentir. Podemos sim, Deus. Aleluia. Queremos mais de ti, Senhor. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. 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 Podemos sim, Deus, sentir a tua presença neste lugar. Seja bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor Jesus. Não há outro motivo de estarmos aqui se não fosse para adorar o teu santo nome. Estamos aqui, Deus, nos prostrando aos teus pés, declarando que só tu és o Deus Todo-Poderoso. Só tu és o Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és o nosso Senhor dos exércitos. Tu és aquele que vai na frente das nossas batalhas. Tu és o nosso general de guerra, que nos conduz para a vitória, Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, reconhecendo o seu senhorio, a tua grandeza neste lugar, Deus. Ó Espírito Santo, vem movendo sobre a vida de cada um que está aqui neste lugar. O Espírito Santo venha quebrando os corações que talvez estejam duros. Venha trazendo o teu refrigério. Deus, abre as comportas do céu e derrame da tua glória neste lugar. Porque não queremos sair daqui, Deus, da mesma forma que entramos, mas queremos ser cheios da presença do Senhor. Queremos sim, Deus. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, Eu abro meu coração. eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que
palavra de Deus, esse salmo fala: levantai, ó portais eternos, levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É o Senhor Jesus, aquele que venceu a batalha. É o nosso Senhor Jesus que está aqui no nosso meio. Eu quero convidar você a abrir a tua boca e começar a glorificar esse Deus, a esse Rei Jesus que está aqui no nosso meio. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você tem coragem de abrir a tua boca e falar: seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Rei da Glória, neste lugar. Toma teu trono neste lugar, Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Abrimos, Deus, os nossos corações para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro Declare isso ao Senhor. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Só a igreja para declarar: Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus. és tu, Deus. Jesus. Ele é o Rei. Declare com todas as suas forças. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluia. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração, tal é a geração, tal é a geração daqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo, Senhor, Tu és o Rei da Glória, e nós levantamos a porta do nosso coração. Nós levantamos a porta do nosso coração.
nós abrimos a porta da nossa vida ao Senhor. Nós dizemos nesse lugar: seja bem-vindo. Seja bem-vindo na nossa história, seja bem-vindo no nosso passado, no nosso presente, no nosso futuro, no nosso ontem, no hoje, no amanhã. Nós levantamos as portas do nosso coração. Tu és o Rei da Glória, não existe outro Senhor. O dinheiro não é o nosso Deus, o sexo não é o nosso Deus, as drogas não são o nosso Deus, o bom status social não é o nosso Deus, estar numa igreja não é o nosso Deus. O nosso Deus é Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória, Ele merece todo louvor. E a Ti, Senhor, nós elevamos a nossa adoração, o nosso canto de exaltação, e a nossa porta, a porta da nossa alma se abre para se render a Ti. Se abre para se render a Ti. Entre, Rei da Glória, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo nessa vida, nesse coração que nunca ouviu falar de Ti, que nunca experimentou a Tua presença. Vem nesse lugar, toma esse lugar. Nós Te adoramos, nós celebramos o nome daquele que era, que é e que há de vir, Jesus o Todo-Poderoso, o Deus exaltado, ressurreto dentre os mortos, aquele que todo joelho vai se dobrar, toda língua confessará: Jesus, Tu és o Rei da Glória. Jesus, Tu és o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Jesus. Esse nome tem poder, esse nome tem poder. O Rei da Glória é Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Só as vozes, só as vozes. Quem é o Rei? Quem é, queridos? Diga isso para o inferno. Diga isso para os seus problemas. Diga isso para a sua família cabisbaixa, entristecida. Diga isso para a sua vida falida. Diga quem é o Rei da Glória. Quem é que manda, quem governa, quem domina sobre as más notícias, quem governa contra as enfermidades. Quem é o Rei da Glória? Mais uma vez. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus. Louvado seja Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Toda a glória dada a Ti, Jesus. Seja bem-vindo a esse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de garantir que você está sendo bem acolhido essa noite aqui, recebendo um abraço de pelo menos umas 10 pessoas que estão perto de você. Pode desejar, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, você é bem-vindo aqui nesse lugar. Dê um abraço em pelo menos 10 pessoas aí perto de você. E você que nos assiste pela internet, receba nosso abraço virtual, e que você possa sentir um pouco dessa presença gloriosa que nós estamos sentindo nesse lugar também. Deus abençoe e obrigado pela sua companhia. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui essa noite, em especial você que nos visita pela primeira vez. A gente gostaria de dar um presente para você ao final da nossa celebração, tá bom? Então você que é marinheiro de primeira viagem na Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, tem um presente para você esperando na nossa equipe de integração. É só você procurar a nossa equipe na saída direita, está lá Espaço Integração. É só você dizer: eu sou visitante de primeira vez, e eles já sabem o que fazer e entregar um presente todo especial para agradecer a sua presença aqui conosco essa noite, tá ok? Deixa-me passar alguns avisos para vocês, que a gente não pode perder muito tempo diante do que nós estamos experimentando, dessa presença gloriosa de Jesus nesse lugar. Em primeiro lugar, próximo aviso: somos todos heróis, dia 27/8. O Otávio mandou um recadinho para vocês. Semana passada, muita gente não veio por causa da chuva, por causa do tempo diferente que fez no domingo. Então eu queria passar mais uma vez o recadinho do Otávio, para vocês crianças que não estiveram aqui, e para você pai também, porque vai ter um trabalho especial com os pais nesse próximo final de semana, sábado e domingo. Está aí o recadinho do Otávio,
O Gabriel vai colocar para nós, por favor. Olá, galerinha! Olha só a galerinha de Sertanópolis. Nós estaremos aí no dia 26 e 27 de agosto. Tá chegando! Estaremos aí no Celebra Kids. Na verdade, o Celebra Kids acontece no dia 27. Só que nós estaremos aí no dia 26, já falando com os adolescentes, com a galera, com a moçadinha show de bola e com os líderes aí de departamento infantil, os líderes da igreja. Vai ser muito legal. No dia 27. Nós vamos estar de manhã na igreja fazendo algo especial para pais e filhos. Então, Pais, fiquem espertos e apareçam, hein? Porque vai ser muito bom pra vocês. a gente quer estar aí, ok? No dia 27 para fazer uma festa nesse Celebra Kids e falar do amor de Deus de um jeito muito especial, tá bom? Se prepara, que estamos chegando. Até mais! E tá chegando, hein? Hoje vocês receberam convitinhos na entrada. As crianças receberam convitinhos. Qual que é o princípio disso? Não é para você guardar lá na sua geladeira. É para você entregar para um amiguinho, para uma amiguinha, para no próximo domingo, às 19h30, estar aqui conosco. Lembra da Igreja da Criança? Então, vai acontecer aqui do lado. Enquanto os adultos vêm para essa celebração, as crianças vão para a Igreja da Criança, no Celebra Kids, e o Otávio estará lá. Só que não estará apenas no domingo à noite. Ele vai estar com os jovens e adolescentes no sábado à noite aqui. Então, você que é jovem e adolescente, às 20 horas, e você que também quer participar, às 20 horas aqui no sábado agora, tá ok? E também no domingo pela manhã, nós vamos ter uma ministração especial para as crianças com o Otávio, mas também com os pais, com a esposa do Otávio, que estará aqui. Ela é formada na área e gostaria de dar uma palavra com os pais das nossas crianças. Então, está recheado de atividade, sábado à noite, às 20 horas, jovens e adolescentes, e os facilitadores e as facilitadoras terão uma palestra às 18 horas, já estão sabendo disso. No domingo de manhã, às 9 da manhã, para as crianças com o Otávio e os pais com a esposa do Otávio. E no domingo à noite, o nosso Celebra Kids, celebração aos adultos e celebração das crianças na Igreja da Criança aqui do lado, tá bom? Então são esses avisos, final de semana você não pode perder. Próximo aviso, quarta-feira, manhã de oração. Eu fiquei muito entusiasmado na quarta-feira com aquela chuva torrencial, bem no horário. Eu acordei às 6 da manhã e a chuva não parava de cair. Ela choveu exatamente até às 7h01, quando o pessoal saiu daqui para tomar café. Mas tinha um povo aqui corajoso, que encarou a chuva, encarou o aguaceiro e veio orar. E eu queria desafiar você, né? Nessa quarta-feira não tem previsão de chuva, tem previsão de friozinho. Eu queria convidar você a estar conosco às 6h30 da manhã até às 7 horas, tomando um café conosco e depois indo para o seu trabalho, tá bom? Próximo aviso, Ministério de Estacionamento. Queridos, está chegando um evento na nossa igreja que exige muito de nós, de nossa organização, tanto da Rede Kids, como também do estacionamento, que é o Mergulhando nas Águas Tranquilas. Mas para a gente poder organizar isso melhor, nós estamos precisando de voluntários no estacionamento. Eu queria que você, por favor, procurasse o seu Mazine e desse o seu nome para ele. Você conhece o seu Mazine, né? Dá o seu nome e fala: eu quero participar do Ministério de Estacionamento. Você não fica todo domingo, não fica toda terça. Aliás, você não fica nem todo mês. Você participa de uma escala que às vezes é 2 a 3 meses. Eu queria convidar para a gente, encorpar o nosso ministério. E a gente vai ter uma reunião nessa quinta-feira às 19 horas aqui, tá? Quinta agora, às 19 horas, uma reunião com toda a equipe do estacionamento. Aqueles que já estão na escala e aqueles que querem participar desse ministério, que é muito importante para acolher bem as pessoas, para receber bem os carros que estão chegando aqui, para a gente cuidar também dos seus veículos aqui no nosso espaço, tá bom? 19 horas, quinta-feira. Próximo aviso. Acabando a reunião dos estacionamentos, a gente tem outra. A gente já emenda uma próxima. É a reunião do pessoal que vai para Sassoró na nossa viagem missionária. Então, quinta-feira, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado aqui para a gente poder falar sobre o nosso projeto e fazer a primeira parte do nosso treinamento com as pessoas que vão participar da viagem missionária para Sassoró. Você que deu o seu nome, deu um joinha, deu um ok para nós, de que você está confirmado. Quinta-feira, às 20 horas, e já está avisado, e você vai estar aqui conosco para a gente poder fazer esse treinamento, tá bom? Então, quinta-feira, 19, estacionamento, às 20 horas, Sassoró. Quem já participa de estacionamento e vai para Sassoró, uma boa notícia para você. Saroró não, né? Sassoró. Uma boa notícia, você vai participar de duas, emendar uma com a outra, você vai viver isso aí, vai ser bem legal também. Próximo aviso é esse aí que eu gostaria de convidar você. Tá chegando também esse. Não é igual ao do Otávio, mas quem vai estar conosco esse ano será o pastor Azaf Bob, que vocês já conhecem, o Ademar de Campos, que vocês já conhecem, e também, agora um novo integrante da nossa equipe, vai ser o pastor Massal
Sugihara, que vai estar conosco aqui também nesses dias, tá? Que dia que vai ser? Vai ser de domingo, dia 3, atenção, não será sábado, dia 2, domingo, dia 3, até domingo, dia 10, são 7 dias ininterruptos, todos os dias, às 20 horas, de segunda a sábado. Domingo nós teremos o horário da manhã, às 9 da manhã, e o horário da noite, às 19h30, tá bom? Então domingo nós teremos 2 horários, às 9 da manhã e às 19h30. Começa no primeiro domingo de setembro, e vai ser fantástico, porque não sei se você já conhece, né? O pastor Masao Sugihara é um camarada que já anda com essa equipe, e ele tem a sua equipe da adoração e adoradores, e também muitos CDs, e também é um adorador que a gente já conhece de longa data, e vai estar aqui conosco nessas datas. Eu queria que você colocasse na sua agenda: pastor, que dia que eles vão estar? Surpresa! Você vai ter que vir para descobrir isso. Vai ser fantástico, porque aí você vai eliminando. Vem no primeiro dia, não é, no segundo dia não é. Então você vai vir todos os dias, a gente vai encher a igreja todos os dias, e a gente vai celebrar o Senhor todos os dias. Porque o que a gente vem fazer aqui, a gente não vem ver um nome, a gente vem ver um adorador nos levar à adoração, amém? E eu espero que você venha com esse coração para adorar. Então já começa a divulgar, nós vamos já começar a colocar nas redes sociais e convidar seus amigos para estarem conosco nos dias 3 a 10 de setembro, mergulhando nas águas tranquilas. Ademar de Campos, Azaf Borba e Masao Sugihara é nosso time de adoração para esse evento de uma semana de adoração, tá bom? Terça-feira eu gostaria de ver você aqui. Terça-feira nós estamos falando sobre a virada. Tem sido temas assim provocativos, que nos colocam a ação, que nos colocam uma mudança de vida. E eu queria que você trouxesse alguém nessa terça-feira às 20 horas, para a gente continuar com a nossa Terça da Esperança, a virada, ok? Nós vamos adorar ao Senhor agora com os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições. Você que é membro já sabe o que fazer. Você que não é, e você é um frequentador e gostaria de participar, é o seguinte: enquanto nós cantamos essa primeira canção, você vem à frente, pega esse envelope que está à frente da sua cadeira e deposita na urna aqui. Você pode fazer isso com o coração alegre, com o coração feliz, porque é só assim que o Senhor recebe. Vamos ficar em pé, nós vamos orar e vamos celebrar ao Senhor. E durante essa música primeira, depois que você devolver seu dízimo e sua oferta, as nossas crianças estarão com seus monitores aqui à frente para saírem para a celebração infantil. Pai, nós te adoramos. Seja o Rei da Glória em tudo que fizemos essa noite, inclusive nos nossos dízimos e ofertas e contribuições. Seja honrado e louvado o teu nome, através do que vamos fazer aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui devolver seu dízimo e a sua oferta. Vamos celebrar com alegria, amém? Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração Tira o pé do em chão. geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és,
bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é, por tudo que é, por tudo que é. Deus é bom. Bom demais. E a presença dele está nesse lugar, amém? E nós podemos sentir isso. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma direção, deixa ele te consumir. Deus, fogo consumidor. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Queremos Deus, mais do Senhor. Que se abram os céus, o teu reino. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Eu te digo com as suas mãos levantadas.
confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque temos tanta oportunidade, Jesus, para poder declarar o Teu santo nome nesse lugar. Reconhecemos que sem Ti, ó Deus, nós não podemos. Que o Senhor cresça, Pai. Todo joelho dobrará. O nome de Jesus, é desse nome que nós estamos falando. Todo ser confessará, seja o Teu nome, Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Nós nos curvamos à Tua presença. Amém. Você pode se assentar. Hoje nós vamos continuar falando sobre a nossa série de mensagens, e é a penúltima. A última é a semana que vem. Nós terminaremos a semana que vem essa série de mensagens que nós estamos falando desde o mês de julho, com o intuito de falar sobre a nossa posição dentro da igreja. Se eu sou da igreja, se eu pertenço à igreja, qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha atividade? Não é que igreja que eu participo, não é que igreja que eu frequento, mas que igreja eu sou, entenderam? Não é a igreja que eu estou nas minhas experiências, na minha trajetória e na minha própria fé. Nós já temos comunhão, já me com você sobre esse tema. Sou igreja, eu amo a igreja, por isso eu sirvo. Por isso eu sirvo. Só que essa mentalidade de serviço, pessoal, está cada dia mais perdida e cada dia mais destruída. Por quê? Porque nós temos hoje uma cultura que é a mentalidade de privilégio. Hoje você vai em algum lugar e tem fila preferencial. Ah, como é bom ter uma fila preferencial, né? Você está lá com o bebezinho na barriga e aquela fila quilométrica, e você fala, opa, eu tenho privilégio. E você vai e assume a fila preferencial. Aí você tem mais do que 60 anos, e você vai e assume a fila preferencial. E aí você tem alguma deficiência física, e você vai e assume o seu direito de ter a fila preferencial. E aí você chega lá atrasado, e você não tem chance de ter a fila preferencial. Porque nós somos uma geração que adora privilégios. Eu já vi gente mentindo para participar de uma fila preferencial. Eu já vi um camarada entrando, por exemplo, daqui a pouco começar, né? Como se ele pudesse ter o direito à fila preferencial por causa de ser afetado fisicamente. Mas a gente também vê o desejo de a gente ter mais preferências. Quando a gente vai viajar, por exemplo, principalmente de avião, que tem essas classificações, tem a classe executiva, tem outra classe, e aí você está lá sentadinho, e daqui a pouco começa. Atenção, senhores passageiros do voo da Gol com destino a Belo Horizonte. Gostaríamos de pedir sua atenção para que você pudesse ter o seu ticket em mãos, que começaremos a chamar. Primeiramente, gostaríamos de chamar os clientes Smiles, também bem como aqueles que têm tudo azul, pontuações, e também clientes do Visa Premium, não sei o que, Platinum. E aí vai tudo aquilo lá, você fala, oh meu Deus, eu não tenho nada disso. E você se sente a pior pessoa, porque você não tem direito nem de entrar mais rápido na fila do avião. Essa sensação de que a sociedade quer classificar as pessoas, e nós queremos sempre ser donos de privilégios, ter acesso a privilégios e pouco acesso ao servir. Quem de nós está disposto a dar um passo para trás da fila e dizer para uma pessoa que talvez esteja mais apressada que nós, e dizer, por favor, pode tomar na minha frente, eu gostaria de ceder meu lugar para você. Nós queremos privilégios, que antes seja eu, que antes eu chegue na frente. É a mentalidade de Jacó. O Jacó é assim. O Jacó sempre quis nascer primeiro, vamos dizer assim. Sempre quis ser o primeiro que seu irmão. Ele já tentou puxar o calcanhar no ventre da mãe. Depois, quando o irmão dele chegou com muita fome, ele falou, vende o seu direito de primogenitura. Eu quero ser o primeiro. E a gente quer ser o primeiro. Nossa mentalidade de privilégio está espalhada em todos os lugares. A gente quer ser atendido mais rápido, a gente quer chegar mais cedo, a gente quer chegar na frente,
e a gente quer ter privilégios, inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja tem pessoas que gostariam de ter os seus privilégios mais enfatizados e mais destacados. Por exemplo, pastor, eu sou membro dessa igreja há mais de 30 anos, eu não admito que venha uma pessoa visitante e sente no meu lugar, justo no meu lugar no domingo à noite. Chega mais cedo então, meu irmão, se você quer o seu lugar. Pessoas que querem privilégio, porque não, pastor, eu já estou nessa igreja, eu já conheço de tudo, então eu gostaria de ter agora o direito à palavra. Privilégios por causa de tempo de serviço, por causa da posição que ocupa, e a gente gosta disso, porque a gente começa a intitular pessoas de acordo com o privilégio que elas têm. Tem alguns que são diáconos, e já estão num privilégio um pouco acima. Outros são presbíteros, e também um privilégio um pouco acima. Outros são pastores, e também já estão num privilégio um pouco acima. Alguns já são agora apóstolos, ou bispos primeiro, né? E já estão num privilégio um pouco acima. Outros já são apóstolos, e já estão um pouco mais acima ainda. E outros já são até patriarcas. Está vindo aí, eu acredito que chegue logo, o vice-deus, né? O querubim ungido da terra, alguma coisa parecida para tentar hierarquizar. Porque a gente gosta desse negócio de título, a gente gosta de ter privilégios. Um dia um camarada perguntou para mim assim: pastor, quantos membros tem a sua igreja? E eu era pastor em Dourados na época, eu disse: olha, lá nós temos em torno de quase 2.000 membros, 1.800 membros. Ele disse: rapaz, você não quer ser apóstolo não? Com esse tanto de gente, você já pode ser apóstolo. Eu olhei para ele e falei assim: rapaz, eu estou tentando ser pastor ainda. Quem sabe, se eu conseguir esse negócio, a gente vai para um outro nível, né? Porque a gente trabalha com privilégios, com prerrogativas, com exclusividades. Então, nossa cultura hierárquica não é linear, ela é de cima para baixo, ela é vertical, no sentido de que, veja bem a diferença que eu vou mostrar para vocês aqui, vê se consegue mentalizar isso. Vamos lá: diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, você está vendo isso? Agora, se eu fizer o contrário, se eu fizer diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, e se eu disser apóstolo, diácono, pastor, presbítero, bispo, vocês estão vendo? Quando eu coloco no linear, quando eu coloco no horizontal, as pessoas não têm mais hierarquias e privilégios e prerrogativas, mas elas têm funções a desempenhar. Eu não sou pastor na hierarquia, eu sou pastor na função. Na hierarquia institucional, eu tomo uma posição de liderança, mas eu tenho uma função como líder da igreja. Presbítero tem uma função, diácono tem uma função, e não importa se eu inverta a ordem, quando eu coloco horizontal, vai mostrar que a pessoa ela tem uma função para desempenhar no reino, e não uma hierarquia para gozar de privilégios e benefícios. Eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou da IPI, eu tenho chances aqui. Quando eu coloco na horizontal, eu posso até mudar a ordem. Agora veja só, se eu colocar na horizontal, se eu disser assim: presbítero, diácono, pastor, falou errado, primeiro é o presbítero, primeiro é o diácono, depois o presbítero. Vocês estão vendo como a gente gosta dessas classificações e a gente internalizou isso? Se a gente criar uma cultura de horizontalidade no serviço, a gente vai perder a mentalidade de privilégio. Você pode ser o que você for dentro da sociedade, você pode estar na escala mais baixa das profissões que nós classificamos mentalmente, e que na verdade não tem nada a ver. Ou você pode estar nas camadas mais elevadas da sociedade, em profissões que mais se destacam. Não importa. Quando a gente coloca, por exemplo, com perdão, tá bom, queridos? Eu admiro pessoas que têm essa profissão, mas a nossa sociedade classifica como uma profissão inferior, e você tem que saber disso. Por exemplo, diaristas, ou faxineiras, ou empregadas domésticas. E se eu pegar e colocar essa, por exemplo, nós temos aqui médicos, empregadas domésticas, está vendo? Já parece que ficou uma coisa estranha, por causa da nossa cultura. Agora, se eu colocar, nós temos médicos, empregadas domésticas, nós temos pessoas que trabalham no funcionalismo público, temos professores, temos doutores, temos empresários. Você está vendo como muda? A gente precisa desconstruir essa mentalidade de hierarquização que nos faz ser pessoas com direitos a privilégios e horizontalizar a vida, horizontalizar as nossas funções, para que a gente saiba que ninguém é melhor do que ninguém, e que ninguém é maior do que ninguém. Dentro da cultura social, você pode ter um trabalho mais destacado ou mais digno, mas quando a gente entende pela Bíblia, qualquer pessoa, ela é digna desde que ela esteja entendendo o seu trabalho como serviço ao reino de Deus. E não importa se ela esteja classificada no mais alto
ou no mais baixo da escala social, se ela está fazendo o seu serviço para a glória de Deus, ela se horizontaliza e ela começa a se alinhar com o propósito de Deus. Agora, o que você acha? Os apóstolos das Escrituras, os treinados por Jesus, os 12 mais pertinho de Jesus, será que eles entenderam isso? Sim ou não? Eles entenderam que Jesus falou sobre funções no reino e não hierarquia? Será que eles praticaram isso? Eu quero ler um texto com você pode abrir sua Bíblia se quiser, está em Marcos capítulo 10, versículo 35, você pode anotar aí, mas é um texto interessante que vai mostrar como os discípulos de Jesus entenderam a função deles no reino de Deus. Olha só a função dos discípulos de Jesus no reino de Deus. Nisso, diz a Bíblia, versículo 35 de Marcos 10, nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que faça o que vamos te pedir. E Jesus, com toda a simpatia e educação, diz: O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Então eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja só, Tiago e João, estavam os 12 lá. E o Tiago e João perceberam que eles iam para todo lugar com Jesus. Ia no barquinho, era Pedro, Tiago e até o João no barquinho, né? Eles olhando para o Monte das Oliveiras, era Pedro, Tiago e o João no Monte das Oliveiras. Era no Monte da Transfiguração, era Pedro, Tiago e o João. Aí, como o Tiago e o João eram parentes, eles se reuniram ali e falaram assim: rapaz, vamos tirar o Pedro da jogada, porque lá no céu só tem um direito à direita e direito à esquerda. Não tem um terceiro elemento. O terceiro elemento é Jesus, ele é o rei. Então vamos fazer o seguinte: quando tiver o trono, aliás, pessoal, eles nem pensavam na glória. Eles achavam que Jesus era um rei terreno, que ele ia destruir o Império Romano e eles iam assentar-se no trono e iriam desfrutar de tudo isso juntos lá. Então eles tinham essa mentalidade que iam reinar na terra com Jesus. E aí fala: Jesus, faz o seguinte, o Pedro ele é meio chato, o Pedro ele é meio interesseiro, o Pedro é meio explosivo. Permite que eu e o João, o Tiago com a palavra, permite que eu e o João a gente sente uma à direita, outra à esquerda, no dia da sua, né, desse momento tão especial que o Senhor vai criar aí. Deixa a gente ficar com o nosso privilégio. Entenderam nada, absolutamente nada. E talvez seja a nossa condição dentro da igreja. Talvez você esteja 15, 20, 30 anos na igreja, ou talvez seja a sua primeira vez, e está aqui querendo usufruir de benefícios, privilégios, prerrogativas. Você quer ser classificado pelo dinheiro que você ganha, pelo bem que você tem, pela empresa que você possui, pelas atividades que você desempenha, pelo ministério, pela sua formação intelectual. Mas eu quero dizer para você que no reino, se você pensa assim, se você quer ter privilégio nessa igreja, então você não entendeu absolutamente nada ainda. Nada ainda. Porque Jesus responde o seguinte: Jesus os chamou, e eu fico imaginando Jesus colocando eles à parte no cantinho, falando assim: deixa eu conversar com vocês. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus dá uma aula de situação social. E ele fala: vocês sabem como funciona a estrutura social. Aqueles que são os governantes, eles dominam. E aqueles que são importantes, exercem poder sobre vocês. Vocês sabem que é assim, não sabe? E eles disseram: sim, é por isso que a gente quer sentar, uma à direita e outra à esquerda. Tcharam! E aí Jesus responde o seguinte para eles. E essa resposta de Jesus é a resposta que eu preciso ter no meu coração e que você precisa ter. Jesus responde assim: não será assim entre vocês. Lá fora tem hierarquia, lá fora tem quem manda, lá fora tem quem o domina, lá fora tem quem oprime, lá fora tem quem judia, lá fora quem tem hierarquia, lá fora tem. Não será assim entre vocês. Vocês fazem parte não do reino desse mundo, vocês fazem parte do reino de Deus. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E o que quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate dos muitos. Jesus, ele dá uma lição de serviço. Ele mostra para aqueles homens que, como nós, querem privilégios. Ele apresenta agora a cartilha do reino.
Não a cartilha da terra, não as estratificações sociais da terra. Ele mostra a cartilha do reino. E na cartilha do reino as coisas estão numa ordem inversa. Quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser mais importante, seja aquele primeiro que serva. Este é o princípio do reino. Jesus está sentado com seus discípulos em João capítulo 13. Está todo mundo lá querendo comer um rango, todo mundo esperando a próxima janta. E aí esqueceram de uma coisa muito importante, que não tinha naquela casa talvez: lavar os pés. Era costume da região judaica as pessoas mais nobres terem os seus escravos que lavavam os pés. As estradas eram pedregosas, ainda são, eram poeirentas e ainda são, e as pessoas vinham de grandes jornadas de caminhada, e quando chegavam em uma casa, a primeira coisa que elas recebiam era um tratamento aos pés. Imagina só, depois de uma caminhada, você senta, tira a sandália, estica o dedão e vem alguém da casa para massagear o seu pé com óleo, com essências, para limpar o seu pé, deixar cheirosinho, porque talvez esteja rachado, dolorido de tanto caminhar. Quem é que cumpria essa tarefa entre as pessoas mais nobres? O escravo. E não é só o escravo, é o escravo defeituoso, ou escravo incapaz, incompetente. Porque o escravo bom estava no campo. O escravo bom estava fazendo coisas, mas o escravo ruim, que talvez tenha ficado aleijado, ou talvez tinha se encostado no INSS por invalidez, o escravo que não estava rendendo, ele ia para dentro da casa e ficava a serviço do Senhor para lavar os pés daqueles que chegavam. Ou seja, não era só escravo, era o pior de todos os escravos. Não era uma simples pessoa, era a pior das pessoas, o mais baixo nível da escala social. O escravo que não podia mais fazer nada, ele lavava os pés das pessoas. Jesus está sentado à mesa, ninguém se mobiliza, todo mundo querendo privilégios, todo mundo querendo sentar perto do mestre, todo mundo querendo desfrutar da próxima refeição. Jesus pega a bacia, coloca a toalha no ombro, ou melhor, diz a Bíblia que ele colocou na cintura, foi se abaixando em cada um dos pés, empoeirados e machucados. Ele foi lavando 24 pés, 12 pares de pés. Ele lavou um a um, e depois ele disse: vocês sabem que eu sou o Senhor? E eles dizem sim, e vocês fazem bem me saber, e saber que eu sou o Senhor. Mas assim como eu fiz, façam vocês também. Jesus deu o exemplo do que é servir. É você diminuir o seu interesse hierárquico, diminuir o seu interesse de privilégios, descer do seu salto do status social e servir, estender a sua mão, abençoar pessoas, ser relevante na vida de gente. Jesus ensinou isso para a gente, e Ele deu uma lição da cartilha do reino, que eu acho, pessoal, sinceramente, que a gente desaprendeu. Eu fico vendo, quantos de nós somos servos, na nossa postura, quando chegamos na igreja? Quando chegou ali no estacionamento, viu que o cara ia entrar no primeiro, que deu até uma raspadinha na pedra no estacionamento, né? Entrou primeiro. Eu não vou deixar o meu carro lá fora, eu vou estacionar. Tinha só mais uma vaga. Querido, pode entrar aí. Não, tudo bem, está tudo certo. Eu vou dar a volta no quarteirão, né, e tal. Quantos de nós, quando chegamos aqui, cumprimentamos as pessoas? E quantos de nós fomos servos em alguma situação? Quantos de nós nos colocamos à disposição em algo? Quantos de nós falamos: não, eu faço parte disso? A gente quer privilégio. A gente quer ter os nossos filhos bem atendidos na igreja, né? Bem atendido aqui. E aí quando vê assim: nossa, tem tão pouquinho professor para cuidar de tanta criança. Está faltando você, minha irmã. Está faltando você para ajudar a gente. Porque a mentalidade de privilégio é o seguinte: eu preciso ter prerrogativa, afinal de contas, eu sou membro dessa igreja. A outra mentalidade que Jesus mostra é uma mentalidade de serviço. E a mentalidade de serviço, ela vem baseada numa frase que eu acho muito interessante, que um homem disse para mim uma vez: quem não vive para servir, não serve para viver. Gostei muito dessa frase. Quem não vive para servir, não serve para viver. Jesus não quer a mentalidade de privilégio no meio da sua igreja. Jesus não quer a mentalidade de privilégio no meio do seu povo. No reino de Deus não tem maior, mas tem menores que se transformam em maiores diante da glória de Deus. No reino de Deus não tem espaço para você crescer e ser o grande artista, o grande poderoso, o ilustríssimo. No reino de Deus só tem lugar para servos, só tem lugar para escravos do reino de Deus, só tem lugar para as pessoas menores. E você pode ter a sua condição econômica que for. Se você quiser, você pode ser menor no reino de Deus. E a Bíblia fala que quem é menor é maior.
Quem é o último é o primeiro. Quem serve é o mais honrado. E é isso que eu quero. E eu espero que você queira também. Porque essa mentalidade de serviço é que está faltando para nós. Mentalidade de servir. E parece que o apóstolo Paulo entendeu bem sobre isso. Porque ele recebeu as instruções do próprio Jesus também. Diz a Bíblia que ele recebeu as próprias palavras de Jesus, o Jesus ressurreto. E olha o que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículo 24, sobre o ato de servir. Note só: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Servindo. Eu gosto muito dessa palavra. Inclusive, a palavra em inglês para culto chama service. Ou seja, atos de serviço. Talvez você não saiba, mas a palavra culto, ela vem do latim que significa serviço. E para nós culto é um ritual, culto é uma celebração, culto é alguma coisa até mesmo estranha. Mas culto, a palavra culto significa serviço. A palavra liturgia, já ouviu falar de liturgia? A liturgia da igreja, a palavra liturgia significa aquele que se escraviza, aquele que serve. A liturgia é serviço, o culto é serviço, o diácono é servo. E nós não somos diáconos de títulos, nós somos diáconos de chamado. Você foi chamado para ser diáconos, porque é a Cristo Senhor que vocês estão diaconel, é o termo utilizado para dizer quem nós somos em Cristo. Todos nós somos diáconos, todos nós servimos. Agora você fala, não, o diácono tem que levar a cesta básica, não, o diácono tem que visitar os enfermos, não, o diácono tem que fazer assistência social. Queridos irmãos, Jesus nos chamou para o diaconato. Alguns ocupam isso na hierarquia da instituição, formalmente, mas você lá no fundo, você aqui, você que chegou hoje, todos nós, independente da classe social, independentemente da nossa cor, independente do nosso status econômico, independente do nosso tempo de casa evangélica, independentemente, nós somos chamados ao serviço. Todos somos chamados ao culto. Culto é serviço, irmãos. Culto não é ficar inebriado, aleluia. Culto é servir. Eu não me empolgo com gente que entra para adorar, eu me empolgo com gente que sai para servir. Já disse isso para vocês. Não me empolgo com uma grande multidão que levanta suas mãos apenas. Eu me empolgo com gente que dá suas mãos para servir, para estender a mão para gente desamparada, para gente solitária, para gente marginalizada, para gente esquecida, para gente enferma, para gente desprezada, para gente que precisa de amor, para uma mãe que está sofrendo com o seu filho nas drogas, para uma mãe que está sofrendo com os seus filhos nas baladas da noite. Gente que serve, gente que visita, gente que ama, gente que diaconiza com as pessoas. Eu quero inventar esse termo. Eu quero colocar um verbo conosco essa noite. Diaconizar. A gente precisa urgentemente disso, irmãos. Se nós queremos ser uma igreja que faça a diferença onde nós estamos, e se nós amamos a igreja, está na hora de a gente diaconizar. Eu diaconizo, tu diaconizas, ele diaconiza. Nós diaconizamos, vós diaconizais, eles diaconizam. É isso que nós vamos fazer. A gente vai servir, servir, servir. A gente não vai ficar em busca de privilégio. A gente não vai ficar batendo no peito, nos orgulhando do nosso grau de espiritualidade. Nós vamos dizer, eu estou aqui para servir. Porque Jesus disse, quanto mais foi dado, mais foi cobrado. Tem talento? Glória a Deus, mas vai ser cobrado. Tem capacidade de pregar? Glória a Deus, mas vai ser cobrado por isso também. Quanto mais foi dado, mais será cobrado. Qual é a sua capacidade de servir? Eu gostaria de apresentar para vocês, nesse texto aqui, algumas coisas que a gente ainda não notou e que a gente ainda não percebeu. Primeiro lugar, olha só que interessante, as verdades sobre o serviço. Primeiro, a abrangência do serviço. Não sei se vocês perceberam nesse texto. Qual é a abrangência? Viram a abrangência do serviço? Vou mostrar no texto novamente para vocês com um destaque. Tudo o que vocês fizerem. Qual que é a abrangência do serviço? Tudo. Queridos irmãos, eu gostaria que essa palavra não estivesse na Bíblia. Porque daí eu poderia ficar fazendo só as coisas da igreja. Então, se eu tocar, eu estou tocando para a glória de Deus. Se eu pregar, eu estou pregando para a glória de Deus. Se eu entregar uma cesta básica, estou entregando a cesta básica para a glória de Deus. Mas a Bíblia fala tudo. Esse é o meu problema. Esse é o seu problema. Porque Deus não nos chamou para escolher coisas dele e coisas não dele.
tudo é de Deus, tudo. Ou seja, se eu estou servindo a Deus num palco ou num púlpito no domingo à noite, Deus espera que eu esteja servindo na minha atividade na segunda-feira pela manhã. Porque Deus não se empolga com a sua oração no domingo à noite, Ele se empolga com as suas decisões da segunda-feira de manhã. É ali que está a história do que você viveu no domingo à noite. O domingo à noite pode ser mais um evento, pode ser mais um calendário, pode ser mais um programa, se ele não for uma atitude na sua vida na segunda-feira pela manhã. Uma decisão. Portanto, tudo inclui tratar bem minha esposa. Não vai dizer um glória a Deus, querida? Amém. Tudo inclui brincar com os meus filhos. Tudo inclui ser uma pessoa decente com os meus amigos. Tudo inclui ser uma pessoa íntegra nos meus negócios. Tudo inclui usar minha empresa para a glória de Deus. Tudo inclui respeitar o meu patrão mesmo quando ele não está lá. Tudo inclui respeitar os meus funcionários, mesmo que eles estejam numa escala social mais baixa do que a minha. Tudo inclui respeitar uma pessoa, mesmo servir uma pessoa, mesmo que ela não faça parte da família da fé. Tudo, queridos irmãos, inclui acolher uma pessoa que zomba do Evangelho e dizer para ela que você a ama em Cristo Jesus. Tudo, tudo. Nós não temos como escolher aquilo que é mais legal, queridos irmãos. Eu queria que esse texto não tivesse na Bíblia, porque pelo menos a gente podia escolher. Para servir a Deus é louvor, adoração, pregação, ir na igreja e cuidar das crianças, tá bom? Beleza, glória a Deus, pastor. Mas não, tudo é como você é no trânsito. Tudo é como você é na sua vida privada. Tudo é o que você faz nos embalos de sábado à noite. Tudo é como você leva a sua vida. Tudo é tudo. E não dá para escolher uma parte do tudo. Paulo disse: tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Eu acho isso muito abrangente, porque tudo não dá para colocar limite. Paulo disse assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, depois de uma discussão a respeito da ceia do Senhor. O pessoal falava: e aí, come antes, come depois, e a carne sacrificada, não sei o quê. Paulo vem e fala assim: gente, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo, quer você coma, quer você beba, faça para a glória de Deus. Perguntinha para você, irmão. Hoje lá na casa da sogra, você comeu para a glória de Deus? Ou pastor, comi para a glória de Deus, pensa na glória. Então, mas você sabia que na Bíblia também tem um negócio chamado gula. Pode ser que você falhou nesse quesito e não fez para a glória de Deus. Quer comais ou quer bebais. Não quero entrar na discussão da bebida alcoólica aqui. Eu decidi que não tem em casa. Mas, quando você bebe para a glória de Deus? Pastor, bebi para a glória de Deus com os amigos lá, rapaz, que até meio zonzo. Tropeçou para a glória de Deus também. Tropeçou feio. Escandalizou. Eu não consigo entender essa ligação. Por isso eu vejo que tudo é como eu me comporto. Tudo é como eu sou. Tudo, quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, é como eu trato as pessoas, é como eu me relaciono com gente, é como eu chego na igreja, é como eu me disponho para o reino. Tudo é coisa da igreja e coisa fora da igreja, irmãos. Tudo, tudo, tudo. E tem gente que está escolhendo fazer as coisas para Deus só na igreja e não está certo, não está certo. Como você é como patrão? Como você é como funcionário? Tem gente, pessoal, que como funcionário é uma lástima e não faz para a glória de Deus. Porque ele acha que ele pode louvar a Deus na igreja com a mão levantada e pode até falar em línguas estranhas. E vai naquele negócio lá, e vai embora, e uhul! E aí o cara fala, e aí na segunda-feira o patrão foi viajar. Aí ele fala para os amigos assim: rapaz, não, vai não, vamos relaxar, cara. Não, chega de pressão, para, o patrão não está aí. Peraí, tem alguma coisa estranha. Como é que a igreja no domingo à noite você está tão entusiasmado e no trabalho segunda-feira de manhã você está matando o serviço? Como é que você está roubando o seu trabalho? Seu próprio patrão, sendo que ele paga um salário para você, se é digno, se não é, você tem que se acertar com ele. Mas se você está no emprego, você tem que cumprir seu horário. Você tem que fazer o que foi proposto. Agora, se você não faz para a glória de Deus na segunda-feira pela manhã, encosta, mata serviço, fica tomando um cafezinho a cada 5 minutos, será que está fazendo para a glória de Deus? Será que está fazendo para a glória de Deus? Só que no domingo à noite você sabe fazer bem para a glória de Deus, não sabe? Pastor, como eu sei? E na segunda-feira pela manhã? E na segunda-feira à noite? E no meu dia a dia? Como é a minha relação com esse mundo que Deus me deu? Será que eu mostro o ato de serviço? Tudo, queridos,
tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tem mais uma coisa nesse texto. Além da abrangência, não dá para limitar na igreja, eu tenho que ampliar em todas as esferas da minha vida. Também tem a forma do serviço. E se eu amo a igreja, eu tenho que saber como fazer o meu serviço, como servir as pessoas, como servir o mundo que Deus colocou à minha frente. E o texto diz como a gente deve servir. Tudo que fizerem, façam de todo o coração. A palavra façam de todo o coração, ela está relacionada a uma euforia. E no nosso português a gente gosta dessa palavra que é entusiasmo. Tudo que você for fazer, faça de todo o coração, faça com entusiasmo, faça com brilho nos olhos, não faça por fazer, não faça nas coxas, que eu não sei nem o que significa essa expressão, eu acho que é ficar anotando nas coxas, não sei, mas não faça empurrando com a barriga. Queridos, não podemos fazer assim. A Bíblia nos convida a tomar a atitude de fazer as coisas com entusiasmo, com alegria, com disposição. Jeremias capítulo 48, versículo 10 diz: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Você quer trazer maldição no seu trabalho? Quer trazer maldição na sua família? Quer trazer maldição na sua vida pessoal? Quer trazer maldição? Faça relaxadamente, faça de qualquer jeito, né? Nós vamos fazer o casamento coletivo aqui. E eu achei muito interessante, uma irmã que doou tanto a maquiagem como o cabelo, e a gente estava conversando, e no casamento coletivo, a nossa ideia é diminuir os custos, para que pessoas que não pudessem ter condições financeiras de pagar um salão, uma festa, elas pudessem participar de uma maneira alegre, e outras pessoas que queriam uma bênção, mesmo podendo pagar por isso, pudessem participar também, ter um nivelamento, entendeu? Tanto as pessoas que podem e as que não podem ter o mesmo tratamento. E essa pessoa olhou para mim e eu falei para ela: não, vamos fazer assim, assim. Você acha que demora muito? Ela falou: pastor, tem que chegar cedo e vai sair à tarde. É como eu faço com as noivas que pagam para mim. E elas não vão ser tratadas em nada diferente daquelas noivas que pagam pelo meu serviço. O que é isso, pessoal? É fazer de todo o coração. Ah, não está pagando mesmo? Vou fazer de qualquer jeito. Usa um laque lá vencido, né? Ou pega uma outra coisa lá que não é, uma maquiagem que não usa mais, negócio. Não, não está pagando mesmo. Está bom do jeito que está, porque se reclamar não está pagando. Essa é uma cultura que nós temos de fazer as coisas sem excelência, sem brilho nos olhos. E se a gente fizer relaxadamente, vem um confronto espiritual. Maldito se fizer relaxadamente. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10: tudo que vier na tua mão, faça conforme as tuas forças. Ou seja, Deus não vai pedir aquilo que você não tem, mas Deus vai pedir aquilo que você tem. O que vier na sua mão, faz conforme as tuas forças. Não a força que você não tem, mas a força que você tem. Deus não vai pedir além. É como a parábola dos talentos. A um ele deu 1, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 5, conforme a cada um. E quando ele voltou de viagem, o Senhor disse: e aí? O 5 falou: está aqui 10. O 2 falou: está aqui 4. E o 1 falou: está aqui 1. Eu tenho medo do Senhor, eu não ia fazer negociação e perder esse dinheiro, está aqui 1. E Deus fala na sua parábola que aquele homem disse assim: pega o que tem 1, tira dele e dá o que tem 10, porque até o que se tem será tirado. Por quê? Negligência. Maldito aquele que negligenciar a obra do Senhor. Fazer de qualquer jeito, preparar a aula para as crianças de qualquer jeito, encher bexiga de qualquer jeito. Ah, é criança mesmo, ninguém vai ver. Fazer um lanchinho de qualquer jeito, entendeu? Dentro das condições financeiras, dentro da proposta, faça o seu melhor. Entregue o seu melhor na comunidade que você vive e no lugar que você está. Você não é formado, você não tem cursos na área, mas dê o seu melhor. Deus vai cobrar o que você tem, não o que você não tem. Ele não pode cobrar ninguém que não tem talento, ele vai cobrar quem tem. E que tem mais, ele vai pedir mais. Ele vai esperar mais. Portanto, queridos irmãos, é entusiasmo, alegria, brilho no olhar. Se é para louvar, é para louvar. Se é para adorar, eu vou colocar todo o meu coração nisso, porque eu estou servindo a Deus no culto. Se é para cumprimentar as pessoas, vai no Senhor, mano, vai no Senhor, Irmão, dá um abraço. Vem aqui, você sempre senta na frente, você tem que ficar assim, querido. Você fica sempre de cobaia, né? Então é assim, né? Até o abraço do crente parece que é assim, excelência. Cumprimenta a pessoa que está perto de você. Irmão, abraça, dá um abraço. Oh, glória a Deus. Está vendo? Desculpa aí. É mais ou menos nesse nível.
É o nível de tirar uma tossidinha depois. Abraça com excelência. Não tenha medo de dar um abraço, de cumprimentar com excelência. A paz do Senhor, irmão. Tem pessoa com a mãozinha mole. Mas, Senhor, a paz do Senhor, meu irmão. Não tenho vergonha de falar para você que você é uma bênção na minha vida. Vai lá. Cumprimenta com excelência, tem brilho no olhar, vai adorar, levanta a mão com verdade. Deus, obrigado, Jesus, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Se é para sentar, senta com euforia, aleluia, estou sentando também. Se é para sair, sai com disposição. Irmãos, nós não estamos aqui para celebrar um culto fúnebre, nós estamos aqui para celebrar Jesus, então tem que ter euforia, tem que ter entusiasmo. E a palavra entusiasmo ela é muito bonita, significa com Deus dentro. Já viu? A palavra Deus em grego é theos, enteosmado. Enteos significa com Deus dentro. Quando você está entusiasmado, é o Espírito Santo que está dizendo para você, vai lá e abraça o seu irmão. Entusiasmado, vai lá e sirva na escola dominical, vai lá e se inscreva para participar do acampamento, vai lá e atue com as crianças, vai lá e se inscreva no estacionamento para você participar, vai lá e fique na integração, vai lá e inscreva-se para participar da cozinha, vai lá e seja um monitor, vai lá, querido. É isso, é entusiasmo, é disposição, disposição. E a gente está vivendo dias tão terríveis. Fala para mim, como foi o último atendimento que você teve do seu médico? O que está acontecendo? Você nem escuta o que o cara fala, né? Ele fala para Deus, o que está acontecendo? Dor aonde? Tá, beleza. Tá. Isso é normal, nostalgia, né? Isso, beleza. 3 gotas antes de assim, e pronto, e receita, e está lá. Aí você nem viu a cor do olho dele, porque ele nem olhou para você. Gente que perdeu o brilho no olhar. Você vai no balcão da loja. Às vezes algumas de vocês aqui são vendedoras. Outros que começam a falar, fala mesmo, Jeová, fala com o meu funcionário. E aí você chega lá, aí você chega no balcão e fala para a pessoa assim, então eu queria uma camisa tal, né? Uma camisa? É. Eu queria uma cinta, tá? Não tem. Não tem? Mas não tem outra? Não, está em falta. Mas não tem mais nada. Não tem nada não. E aí você sai lá, sabe, uma cara azeda, uma dificuldade de te atender. Vai lá, desce o estoque, fala, tem essa, tem essa, tem essa. Eu duvido você descer o estoque, o cara vai sair sem uma sacola na mão. Mas assim, abre os olhos para poder servir. E não só isso, não é só a questão da competência de ser um vendedor. Porque eu não estou aqui para dar uma palestra motivacional como ser um ápice em vendas. Eu estou aqui para dizer para que o seu brilho no olhar diga, quando eu vou comprar com aquela pessoa, tem algo diferente nela. Ela me atende diferente. Tem um camaradinha que vende ração aqui para mim na cidade. Não sei se vocês conhecem, mas eu também não sei nem o nome. Ele chega lá, rapaz, no coisinha de ração do cachorro, e é uma coisa linda. Eu adoro comprar ração lá. Eu só vou lá. Porque ele está lá, e aí ele fala assim, bom dia, meu amado, tudo bem? Rapaz, você viu que chuvinha boa, estava precisando, né? E ele lá daquele jeito, rapaz, olha, estava uma poeira, né? Mas olha, graças a Deus essa chuvinha, hein? Tá agora um pouquinho a mais, mas é bom também, né? Fala aí, o que é hoje, campeão? O que você vai querer? Não, eu vou querer só 1 quilo. 1 quilo de ração, é como se eu estivesse comprando a barra de ouro, irmãos. 1 quilo de ração, R$9. E aí quando eu saio de lá, eu sei que tem Deus naquele lugar, porque ele fala assim, que Deus abençoe seu dia, que Deus frutifique o seu dia, que Deus ilumine você, obrigado, Deus abençoe você. Ele fala Deus umas 6 vezes antes de eu sair da loja. E eu quero voltar lá semana que vem. E a hora que acabar a ração do meu cachorrinho, eu vou estar lá de novo, porque é gente que tem brilho no olhar, é gente que ama o que faz, é gente que faz de todo o coração, gente. Todo o coração, não fica atrás da mesa azeda. Todo dia assim, pastor, aqui na prefeitura é assim, carimbo, não irmão, carimba com alegria, entendeu? Coloca brilho no olhar. Para servir a Deus, a gente não pode fazer com pouca coisa. Tem gente que fala que eu sou elétrico, eu não sou elétrico, mas eu sou entusiasmado, entendeu? Eu quero ver a coisa acontecendo. Não vai dar certo. Vai dar, nós vamos lá, vai acontecer. Então, faça de todo o coração, que as pessoas olhem no seu olhar e vejam o brilho que você tem. Já pensou olhar no seu casamento, entendeu? Anda de mão dada com a sua esposa na rua, não tenha medo. Vai lá, fala assim, essa é a minha lindona, né? Mesmo que o seu marido não seja mais tão lindão assim. Quando você casou, né? Quando você casou era um galã, agora é um galão, né? Não tem problema. Não tem problema. Anda de mão dada. Falei, esse é o meu galãozinho especial de 30 litros. E anda com ele. Mostra a alegria do seu casamento. Tem gente que deu o brilho no olhar no casamento. Eles sentam junto na igreja, parecem 2 estranhos.
não olha um para o outro, não se alegra, parece que não tem vida no casamento. O cara tem uma empresa bonita, parece que não tem vida na empresa. Você vai na empresa do cara, está tudo caindo, está tudo assim, o pessoal atende com a cara feia, deixa bonito, deixa lindo, eu estou servindo a Jesus, minha empresa é um presente de Deus. E as pessoas eu vou influenciar com a minha vida, e eu vou entusiasmar, e as pessoas vão voltar, e um dia elas vão perguntar para você. Eu não preciso perguntar para o camarada da ração, porque eu já tenho Jesus no meu coração. Mas um dia elas vão perguntar para você assim: o que é que você tem? Chove, você está feliz. Está seco, você está feliz. A Dilma cai, você está feliz. O Michel cai e entra, você está feliz. O que acontece com você, filho? E você fala, e você vai ter a oportunidade de falar: sabe o que é a minha alegria? Sabe o que é o meu brilho no olhar? É Jesus. É Jesus. A nossa oportunidade de testemunho vem quando as pessoas veem o nosso brilho no olhar. Agora, fala a verdade, irmão. Você vai se interessar por uma cara azeda? Você vai falar: rapaz, o que você tem de bom? Você já está vendo que não tem nada. Você vai se interessar por um casamento que os caras andam a quilômetros de distância um do outro, entendeu? Que não trata com carinho, que não, sabe, não demonstra amor. Você vai se interessar de aconselhar com o pessoal dele? Você vai perguntar o que eles têm de diferente? Nunca, jamais. Porque o brilho no olhar atrai as pessoas. E elas vão dizer: o que você tem de diferente? Você vai falar: eu estou enteosmado, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho Deus dentro de mim, e a minha segunda-feira pode estar chovendo, pode ser o que for, eu amo a minha segunda-feira, eu louvo a minha segunda-feira. Por favor, não poste sexta-feira, glória a Deus. Não poste, porque eu queria que você colocasse a segunda-feira. Esses dias eu recebi um vídeo de segunda-feira, eu vou trazer um outro dia para você, que é fantástico. Os caras carpindo, né? Aleluia! E aquela musicão, segunda-feira. A gente precisa disso, essa disposição, essa alegria para servir. Terceiro, qual é a motivação do serviço? A motivação do serviço, olha lá: tudo que vocês fizerem é abrangência, de todo o coração é a forma, mas a motivação é para o Senhor. Eu estou fazendo tudo para Deus, eu não estou fazendo para alguém, eu não estou fazendo para uma pessoa. Quando eu atendo clientes, eu atendo o próprio Senhor Jesus. Quando eu atendo pessoas, eu estou atendendo o próprio Senhor Jesus. Quando eu visito um enfermo, quando eu trato um paciente, quando eu cuido de uma pessoa enferma, ou quando eu cuido de um idoso, quando eu sou acompanhante de uma pessoa idosa, para cuidar e dar os tratos, cuidadosos com ela, eu estou servindo a Jesus, gente. Quando eu visito um presidiário, eu estou servindo a Jesus, ou não? Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 42, que se vocês receberem um profeta, vocês estão recebendo a Jesus. E se vocês derem um copo da água fria para um dos discípulos dele, de maneira nenhuma você vai ficar sem recompensa. Irmãos, um copo da água, imagina uma Coca-Cola geladinha. Imagine só uma pizza. Imagine uma picanha grelhada. Imagine só uma macarronada da mama. Imagine só, se um copo d'água não fica sem recompensa, irmãos. Imagine se você mostrar excelência naquilo que você faz com as pessoas. Entendeu? Chega o parente em casa, você coloca lá no quartinho, né? Não, é parente mesmo, vai pro quartinho lá. O colchão dessa finura assim, o povo entra, deita, acorda no outro dia, aí dormiu bem, dormi. Dá excelência para o parente também. Coloca ele na cama, assim, confortável. Um dia eu e a Vanessa, nós ficamos altamente constrangidos. Nós fomos numa casa, e nós fomos ministrando numa igreja, a pessoa nos levou na sua casa, e ela disse, pegou e foi levar a gente para o quarto, colocou no quarto dela. Eu falei: não, irmã, assim não, é aqui que vocês vão. Não, a gente dorme em qualquer lugar. Não, vocês são profetas, eu quero honrar na vida de vocês, vocês vão dormir no melhor, e o melhor que eu tenho é a cama do meu quarto, então vocês vão dormir aqui. Não colocou a gente em nenhum lugar, A gente está acostumado com isso, não tem problema. Mas, gente, aprender a honrar pessoas, a dar o melhor lugar para elas, a dar o melhor nosso para elas. Quando elas vão na nossa casa, irmão, não precisa ter uma casa bonita, não precisa ter cadeira de última geração. Pode ser uma cadeirinha, sabe aquela diária que está com os fios arrebentados? Desde que a pessoa não caia, está bênção. Senta lá e serve, mas serve com alegria. Posso te servir um suquinho? Pode ser tangue, não precisa ser prates. Sirva o tanguezinho assim, geladinho, com alegria, com disposição. Sirva as pessoas com entusiasmo, porque você está servindo a Jesus. E se um copo d'água não fica sem recompensa, quanto mais o suquinho tangue gelado, gente. Quanto mais cuidar bem das pessoas, abençoar pessoas, a alegria de poder servir Jesus através da nossa vida. Agora, olha que interessante. Às vezes a gente está fazendo coisa que a gente nem percebe que a gente está fazendo para Jesus. Hoje à tarde nós recebemos uma pessoa no portão de casa, que pode ter sido Jesus que foi ali. E eu dei uma blusa minha para ele, eu dei até uns bombonzinhos lá para ele, e eu fiquei pensando depois que ele foi embora,
E se Jesus visitasse a minha casa nesse cheiro? E se Jesus visitasse a minha cara com esse estereótipo? Será que eu o receberia? É uma coisa para a gente pensar, porque Jesus disse assim em Mateus capítulo 25, falando sobre os últimos dias. Ele fala assim: estive nu e me vestistes, estive enfermo e cuidaste de mim, estive preso e fostes me ver, tive sede e me deram de beber, tive fome e me deram e me fartaram. E aí os discípulos falaram assim: mas Senhor, quando nós fizemos essas coisas? Porque o Senhor nunca teve preso, o Senhor nunca teve enfermo, o Senhor nunca teve fome, o Senhor nunca teve nem sede, a não ser na cruz do Calvário, mas o Senhor nunca teve nada, nem nu o Senhor ficou. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: naquele dia eu vou dizer assim, porque quando vocês fizeram a qualquer um dos meus pequeninos, é a forma carinhosa de Jesus chamar a sua igreja, o seu povo, seus filhos, quando vocês fizeram a cada um dos meus pequeninos, a mim me fizeram. Você pode estar dando a copa d'água para Jesus, você pode estar recebendo na sua casa Jesus, você pode estar atendendo Jesus no seu comércio, você pode estar construindo uma casa para Jesus, você pode estar cuidando de pacientes para Jesus, você pode estar limpando feridas para Jesus, você pode estar atendendo pessoas difíceis para Jesus, você pode estar visitando pessoas para Jesus. A gente faz tudo para Ele, porque esse é o motivo da nossa ação, tudo é para Ele, como para o Senhor e não como para homens. E por último, além da motivação do serviço, nós temos o resultado do serviço. Qual é o resultado? Colossenses, nós estamos no próprio texto. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Jesus disse: ninguém ficará sem recompensa. Irmão, sirva para você ver. Sirva uma pessoa que não tem nada para dar em troca para você ver. E você vai ver alguém recompensando você. E quem é o responsável pela recompensa não é a pessoa, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Por isso sirva, você nunca vai ficar sem recompensa. Abra a sua vida para servir, não só na igreja, mas também nela. E se você ama a igreja, se você é a igreja, sirva. Sirva. Sirva como motorista, sirva como empresário, sirva como lixeiro, sirva como dona de casa, sirva como o pai da família, sirva como crente, sirva, porque você não vai ficar sem recompensa. Não vai ficar sem recompensa. E aí eu faço uma pergunta para você. A pergunta que eu faço é: você acha difícil isso? Difícil? Difícil servir? Tudo, de todo o coração, como para o Senhor? Porque eu não fico sem recompensa. É difícil isso, gente. Se você ainda está achando difícil, deixa eu mostrar o contexto, que eu guardei o melhor para o final. Que a gente, às vezes, lê o texto, a gente não sabe do contexto. Paulo está escrevendo a uma classe de pessoas para falar o que elas têm que fazer. Olha a classe de pessoas que Paulo escreve, olha lá. O versículo anterior, tá bom? O 17, a gente está falando do 23. Olha o 17. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, olha lá, não ficou sem você aqui não. Sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não se desanimem. O Paulo, ele coloca todas as classes juntas para dizer o que elas têm que fazer. Elas têm que fazer tudo de todo o coração, como para o Senhor, como para homens. Mas irmãos, o Paulo coloca uma classe inimaginável. Como é que pode alguém fazer isso para a glória de Deus? Eu não sei, irmãos, mas está na Bíblia. O Paulo vai falar de uma próxima classe. Ele fala de mulher, de marido, de filho, de pai. Agora ele vai falar de uma classe que não é possível que alguém nessa classe, nessa condição, sirva a Deus. Não é possível que alguém faça isso para a glória de Deus. Olha a classe que ele coloca em seguida. E que se você acha difícil servir a Jesus na sua empresa, no seu trabalho, no seu salário indigno que você diz, se você acha difícil viver e servir a Deus dentro de um casamento difícil, de uma família complicada, se você acha difícil, imagine essa classe agora que eu vou apresentar para você. E imagina essa classe servir a Deus para a glória dele. Olha lá. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar aos homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo que fizerem,
façam de todo o coração, como para o Senhor e não como para homens, porque vocês receberão a devida recompensa. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Queridos, Paulo coloca escravos. Os caras não ganham 1 centavo por ser escravo. Os caras não têm uma condição de crescer na ascensão social por servir ao Senhor. Eles não têm um benefício por servir ao Senhor como escravos. Eles não têm nenhum privilégio, nenhuma prerrogativa, nenhuma proeminência. Eles não têm nenhum destaque. São escravos, são as pessoas da base da sociedade. E Paulo, escrevendo aos escravos, diz assim: vocês que estão na pior condição, se é para apanhar, apanhem para a glória de Deus. Se é para servir sem dinheiro, sirva para a glória de Deus. Se é para sofrer na condição que você está, sofra para a glória de Deus. Eu acho isso revolucionário, porque isso vai fazer com que você volte para sua casa, olhe para o seu salário, olhe para o seu casamento, olhe para os seus funcionários, olhe para o seu patrão, olhe para a sua família, olhe para a sua igreja e diga: não é tão difícil servir ao Senhor não. Porque se escravos podem glorificar a Jesus na escravidão, eu posso glorificar Jesus na minha situação. Eu posso glorificar Jesus onde eu estou. E eu quero convidar você a fazer isso a partir de hoje. Não é difícil. Não é difícil. Desde que você tenha a mentalidade do serviço. Quem você é essa noite aqui? Quem tem a mentalidade do privilégio? Ou quem tem a mentalidade do serviço? Vamos colocar em pé, queridos. Vamos orar. Chama a equipe aqui à frente. Nós vamos cantar a última canção. E eu queria desafiar você a fazer tudo. Não só cantar, fazer tudo, não só ir à igreja, fazer tudo, não apenas pregar, a fazer tudo para a glória de Deus. E eu queria desafiar você essa noite a ter brilho no olhar. Seja filho com brilho no olhar, seja marido com brilho no olhar, seja esposa com brilho no olhar, seja patrão com brilho no olhar, seja funcionário com brilho no olhar, seja um crente que vai incendiar essa cidade com um brilho no olhar, com a disposição de servir e fazer o melhor para a cidade de Sertanópolis, mesmo que isso não traga recompensa para você, mas você não ficará sem recompensa celestial. Você não vai ficar sem a sua recompensa, você não vai ficar sem o galardão celestial. Deus vai te honrar pela sua atitude de servir. Portanto, sirva. Feche os seus olhos, por favor. Paizinho, nós vamos servir ao Senhor. E a nossa intensidade de adoração essa noite foi tão gostosa, mas que ela seja no mesmo nivelamento da intensidade do serviço. Que a gente saia para uma segunda-feira desafiadora, com brilho no olhar, com disposição de servir, cumprimentando uns aos outros, amando uns aos outros com tanta intensidade, que a gente ouça a tua voz dizendo: muito bom, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Nós queremos, ó Deus, guardar? Não, nós queremos trabalhar os talentos que o Senhor nos deu e servir a Ti, para que não seja tomado de nós e dado a outro. Nós nos responsabilizamos em abençoar Sertanópolis. Nós nos responsabilizamos em trazer um novo brilho ao comércio de Sertanópolis. Nós nos responsabilizamos em mudar os casamentos de Sertanópolis. Nós nos responsabilizamos em mudar essa igreja com um brilho no olhar e com atos de serviço para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos cantar essa canção antes de a gente ir embora? Temos mais 2 minutinhos. É uma canção que fala sobre o servir, e eu queria que você colocasse isso no seu coração. Disposição de servir a Jesus. Vamos lá. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, sejam tua graça e o teu amor.
vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça. Vamos dar as mãos uns aos outros, vamos fechar os corredores. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu. Senhor, usa a tua igreja para te servir e ser os teus olhos, tua face e tuas mãos na cidade de Sertanópolis, e que as pessoas vejam que Jesus brilhou nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Dá um bom abraço no seu irmão aí e uma boa semana para todos vocês aí. Vão com Deus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, e em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.